Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula de cilindro. Agora a aula é de área total e é uma coisa que você confunde muito, porque a ideia de área total significa simplesmente somar todas as áreas. Mas como é que você vai somar todas as áreas de uma figura que é espacial? Então, cuidado com esse tipo de conceito, né? Você já estudou prismas, então sempre que você fala de cilindro, às vezes você envolve algumas dificuldades aqui. Eu vou mostrar para você, tem um videozinho, eu vou mostrar, não tem som nenhum, eu vou falando para você o que vai acontecer. Nesse vídeo, um cilindro vai ser aberto. Então repare só, o cilindro vai ser aberto e eu quero que você perceba no que ele se transforma. Toda vez que um cilindro é aberto, você vai ter dois círculos e um retângulo. Não sou eu que estou mexendo, é o próprio vídeo, né? Aquele mouse preto ali é o próprio cidadão que fez o vídeo que está mexendo. Então pode ver que ele está brincando com o retângulo e com os dois círculos. E o retângulo e os dois círculos formam o cilindro. Então, toda vez que você pensar em um cilindro, você tem que pensar nisso daí. Você tem que pensar nesse desenho, que sempre vai ser formado por um retângulo e por dois círculos. Esse retângulo, a gente vai ter que saber calcular a sua área, e os dois círculos são as bases que você já sabe calcular a área. Tem mais uma animaçãozinha aqui, que essa é um pouquinho mais rápida, que mostra as fórmulas, olha só. Vai abrir o cilindro, tem o retângulo, tem os dois círculos, e aí ele mostra o 2πr, pode deixar que eu vou explicar para você, e aí ele mostra a fórmula da área total, que é 2πr ao quadrado mais h vezes 2πr. Não se preocupe, eu vou explicar tudo isso para você, só mesmo para você entender o que está acontecendo. O cilindro abre, 2πr é o comprimento, é o perímetro do círculo, e aí sim vai ter a área do retângulo e a área dos dois círculos, para poder formar essa expressão que está aqui em cima, é a expressão da área total. Bom, você pode voltar ao vídeo e ver quantas vezes você quiser, mas eu vou explicar para você como é que funciona. Então, olha só qual que é a ideia. Você tem aqui nesse slide, ó, esse círculo aqui, esse cilindro que você já conhece, é um cilindro reto, ele vai ser aberto. Então, quando ele é aberto, nós temos um círculo, outro círculo, e temos isso aqui que vai virar um retângulo. Esse retângulo a gente chama de área lateral. Ok, agora muita atenção para você entender a fórmula da área lateral. Se você entender essa fórmula, você nem precisa decorar a fórmula. Olha só, isso aqui que eu estou pintando de laranja, laranja não ficou muito bom, eu vou pegar o vermelho, que eu acho que destaca um pouco melhor. Isso que eu estou pintando de vermelho, olha só, essa medida aqui é exatamente 2πr. E como é que você sabe? Ora, porque essa medida que está de laranja é a mesma que essa aqui, ó, de laranja, de vermelho agora, né? É a mesma que essa aqui. Olha só, essa medida aqui que foi descolada, tá vendo? E essa medida que está de vermelho é a mesma que essa aqui. Isso aqui é exatamente o que nós chamamos de perímetro do círculo ou de comprimento da circunferência. É o próprio 2πr. Se você entender isso, não precisa ficar memorizando muita coisa. Isso aqui é a altura, vou chamar de h, ok? Que é a mesma altura que está aqui. Então você já sabe calcular a área lateral. Toda vez que eu perguntar para você qual é a área lateral, vai aparecer aqui, ó, a área lateral vai ser 2πr vezes h. 2πr vezes h. Então, 2πr vezes h é essa área aqui do retângulo lateral, que é quando você abre o cilindro, não é? Tá vendo que não é necessário memorizar. Você pode também pensar em perímetro vezes altura. Perímetro vezes altura. Perímetro vezes altura porque é 2πrh. Então, assim, se você, na hora da prova, na hora do vestibular, lembrar dessa figura aqui, lembrar desse slide, você nem precisa memorizar a fórmula da área lateral, 2πrh, porque você vai saber que isso aqui é 2πr
porque você está imaginando o cilindro sendo aberto e vai saber que isso daqui é h, porque é a altura que não muda, né? Essa mesma altura é essa mesma altura que permanece a mesma. Essa fórmula que está em amarelo é a área total. Então aqui estão duas áreas da base. Então, duas áreas da base é a área de uma base mais a área da outra base. E a área lateral, que nós chamamos de 2πrh. Então, eu vou trocar aqui a área lateral, vai aparecer aqui o 2πrh, e só está faltando trocar a área da base. A área da base é πr ao quadrado, vamos trocar aqui também. Então, apresento-lhes a fórmula da área total. É uma fórmula que você pode pôr em evidência, se quiser, aqui o 2, o π, o r. Eu gosto sempre de deixá-la assim mesmo. Ó. Mas se você quiser pôr em evidência o 2πr, não tem problema. Fica 2πr, entre parênteses, r mais h. Mas, de qualquer forma, essa é a fórmula da área total que você precisa conhecer e, de preferência, lembrar que ela é isso aqui, né? Antes de ser aquela complicação, ela é isso aqui. A área total é simplesmente as duas bases mais a lateral. É o que está em azul aqui. E aí, somando, você trocando as fórmulas, você vai ter o 2πr ao quadrado mais 2πrh. Lembra na aula passada que eu falei das duas áreas, ó? Olha o 2πr ao quadrado aqui, isso que está aqui. 2πr ao quadrado são as duas bases, né? 2πr ao quadrado, então é a área dessa base mais a área dessa base. πr ao quadrado mais πr ao quadrado. Vai dar o 2πr ao quadrado. E esse 2πrh vai ser essa área lateral aqui que nós deduzimos agora da onde que ela veio. Então, mais importante do que você ficar memorizando as fórmulas da geometria espacial é você tentar enxergar da onde que elas vêm, ok? Tem um exercício para a gente fazer aqui de área lateral. Vamos lá. Supondo que seja um cilindro reto, qual é a área lateral aproximada de uma lata de refrigerante? Então é claro que uma lata de refrigerante não é um cilindro, né? Porque nós temos aqui várias dobras e também lá no fundo, né? Mas não se preocupe, vamos supor que seja um cilindro reto perfeito. Nós temos aqui um cilindro de diâmetro 8 e temos também uma altura 11. Esse aqui é o diâmetro, tá? Cuidado que não é o raio. O diâmetro vale 8. Qual é então a área de alumínio que eu preciso para pôr aqui, para poder formar essa lata? Ele pediu só a área lateral. Bom, se ele pediu somente a área lateral, não é necessário somar as bases. Vou clicar aqui. Essa é a fórmula da área lateral, 2πrh. Imagine o cilindro abrindo, né? Se você lembrar do cilindro sendo aberto, 2πr é o comprimento da base. Até vou fazer questão de pintar aqui para você. Ó. 2πr está aqui. 2πr é o perímetro da base, é o comprimento da base. E o h é essa altura aqui. Vamos trocar todo mundo? Eu troquei o r por 4, troquei o h por 11. Cuidado que o r não é 8, o R é 4 porque o diâmetro vale 8. Se o diâmetro vale 8, o raio vale 4. E como ele falou aproximado, eu vou trocar o π por 3,14. Abrindo a nossa querida calculadora aqui, vou abrir. Então, na nossa calculadora, aqui não faz diferença a ordem das multiplicações, porque não tem ninguém elevado ao quadrado. 2 vezes 3,14 vezes 4 vezes 11. 276,32. Área lateral, 276,32. Responda para mim, qual é a unidade que vai aparecer aqui agora? Centímetros quadrados. Não esqueça de pôr a unidade.